Ah, então peraí. Fui no espaço e um Kimba te pegou ali. Isso, Tá. entendeu? Que é quando você vai e começa a beber. Sim. E eu sou uma pessoa que eu não bebo, então eu comecei a beber. O Kiumba, ele começou a achar uma oportunidade ali, sabe? Só que antes disso acontecer, agora a gente vai voltar, vamos lá, 4 meses antes do primeiro Kiumba aparecer. Tava eu dormindo, e minha mediunidade já vindo. Aquela tontura, aquela coisa forte. E eu não tinha quem conversar. Sim. Porque isso foi lá o quê? Lá em 2015 a 2016, né? Por aí. Então não tinha... A internet hoje em dia tem as suas coisas boas, Sim. mas tem as suas coisas ruins. Só que hoje em dia as pessoas é muito mais fácil elas conseguirem aprender rápido, porque na minha época não era tão assim. E aí o que acontece? 3 meses depois, eu tava dormindo, e aí sonhei. Eu tive uma projeção astral. Minha mãe, carnal, minha mãe, ela tava com uma roupa de uma vampira. Toda marquesa, vampira. E o meu pai, de sangue, ele tava vestido com um velho assim. Que a gente fala que é Oxalá. Sim. Que ele tava com a roupa de Oxaguian. Oxalá. Oxaguian, Oxalá. Similar, vai. Que o Oxaguian não tem nada a ver com Oxalá. Aí, tava lá. E aí, tava dentro da nossa casa. Essa vampira chegou em mim e falou assim: eu que cuido de você. Eu sou a vampira. Então, tipo assim, pode mandar pra mim que eu bato de frente essa vampira. E eu ficava com muito medo. Eu falava: mãe, o que tá acontecendo com você? E ela com os dentão de vampira, né? Com os dentão, aquela roupa. Sim. Aí eu queria correr. Só que lá em Itaquaquecetuba eu morava numa casa e 2 ruas depois era o cemitério, Putz. né? Grande. No sonho, o que aconteceu? Ela foi falar assim: se você sair pra fora, alguma coisa vai te pegar. Ou você fica comigo, vem comigo e eu te ajudo. Mas se você sair pelaquela porta, eu não posso te ajudar. E o seu pai não pode te ajudar. Que ela apontava pra Oxalá, que tava ali. Seu pai quieto lá. E ele lá parado assim, né? Igualzinho que fica nos terreiros de candomblé. E eu desesperado saí pra fora. Só que no sonho parecia que eu controlava. Eu tinha. Só que eu fiquei com medo da minha mãe vampira porque eu falava: não é ela. Não é a minha mãe. É outra coisa que tá nela. Só plasmou ali. É, entendeu? Saí correndo. Quando eu cheguei na rua, tinha um monte de zumbi vindo à minha direção. E um desses zumbi me mordeu. Aí eu acordei. Aquilo ficou na minha cabeça. Não tinha resposta. Pra mim era um sonho, mas ficou marcado. 3 meses depois, contraí um quiumba. E aí fiquei desesperado. Ia num pai de santo. Ai, e nessa época eu não tinha uma condição legal, né? Sim. Ia num pai de santo. Ah, você vai ter que pagar tanto. Putz, eu não tenho. Ia nisso, não tinha. Ia nisso, não tinha. Aí encontrei um baba, que esse baba ele cuida das minhas coisas até hoje, né? Claro que hoje eu tô na mão de outro pai de santo, mas ele que às vezes assim olha algumas coisas assim. Ele falou: Apolo, vou fazer um jogo pra você. De Búzios. Vem aqui na minha casa. Fui. Eu andei 1 hora a pé. Não tinha dinheiro nem pra passagem. Não tinha dinheiro nem pra passagem, eu fui. Da minha cidade pro coisa, 1 hora a pé. 1 hora indo e depois na volta ele me trouxe. Chegou lá, ele falou: eu vou abrir um jogo pra você. Quem é seus pais de cabeça? Oxalá. Aí ele falou: Oxalá. Eu. Tá. Quem é sua pombagira? Dama da noite. Eu falei: ué, mas peraí. Essa mulher, ela tinha parecido pra mim. Deixa eu ver quem é Oxalá. Ele trouxe a imagem de Oxalá. Na hora que eu vi Oxalá, eu falei: mas meu pai tava com essa roupa. O que deu a entender? Que lá no sonho era a Dama da Noite, Sim. junto com Oxalá, que era o meu pai, tava no meu pai. Essa Dama da Noite tava na minha mãe. Sim. E esse zumbi era o Egum. E o Egum que me mordeu foi o quiumba que eu trouxe. Vocês entenderam? Sim, é como você... Você na saiu, verdade, você foi mordido. Você teve essa vivência de fato no plano espiritual. Isso. Você acabou sendo, como, teoricamente, assim, falando, infectado Isso. lá no plano espiritual e acabou trazendo isso pra aqui, pra vida terrena. Se refletiu aqui. Exatamente. Ela me mostrou o que já tava acontecendo, só que ela falou: tem uma opção, ou você vem comigo, eu te ajudo, ou eu não te ajudo. Só que eu você optei... teve a dúvida ali, né? Você ficou na Eu tive a dúvida que eu fiquei com medo
daquele ser que tava ali. Que não era minha mãe, era uma vampira com olho vermelho. Só usava ali, vamos dizer, o rosto da sua mãe e tal. Exatamente, mas a forma de balançar, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ele falou, é dama da noite, é dama da noite. Vamos tentar puxar esse Exu Caveira. E puxou esse Egum, esse Quiumba. Ele foi falar, Apolo, você vai ter que procurar alguém pra te ajudar a remover isso. A tirar isso. Porque eu tenho muita coisa pra fazer, eu não vou conseguir cuidar de você. Né? Você tem que procurar um terreiro pra você se tratar e cuidar da sua mediunidade. Aquele dia, aquele cara foi tão bom. Ele abriu minha cabeça assim de uma forma que eu não tinha ciências.